Muito bem, pessoal. Nós estamos agora dando início ao nosso curso de raciocínio lógico. Essa é a nossa primeira aula, sempre em paralelo com uma aula da parte de conhecimentos específicos, né? Lá da parte de eletricidade. Vai acompanhando aí sempre as duas aulas e você vai estar num ritmo bacana para estudar, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução à lógica. Nós vamos falar de proposições, nós vamos falar dos conectivos e ou, que são a conjunção e a disjunção. Vamos falar das leis de Morgan e das tabelas verdade, ok? Então, vamos lá. Olha, o primeiro conceito que você precisa saber para entender lógica é o conceito de proposição. Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como falsa ou verdadeira. Então, toda afirmação, toda sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, falsa ou verdadeira, é uma proposição lógica, ok? Vamos ver alguns exemplos de proposições e alguns exemplos de sentenças que não são proposições. Dá uma olhadinha comigo. Então, quando eu digo assim, que horas são? Hoje é sexta-feira? Isso são perguntas, então não podem ser proposições, não podem assumir um valor lógico de falso ou verdadeiro. A mesma coisa acontece quando você exclama que sono, ou então quando você dá bom dia, bom dia. Isso são exemplos de sentenças que não são proposições. Agora, quais sentenças então são proposições? Olha aí do lado. Agora são 10 horas da manhã. Pode ser que seja 10 horas da manhã, pode ser que não. Essa sentença pode ser falsa ou verdadeira. Assim como essas outras aí que estão de exemplo. Olha, hoje é sexta-feira. Eu não estava com sono. Ou amanhã será um bom dia. Todas essas proposições, todas as sentenças podem ser julgadas como falsas ou verdadeiras, ok? Olha só. O valor falso ou verdadeiro não depende do nosso juízo, não é? Quando eu digo assim, hoje é sexta-feira, tudo bem que pode até ser que você, no dia que está me assistindo agora, do calendário, seja sexta-feira ou não, mas na hora da prova você não pode julgar como falso ou verdadeiro de acordo com o seu juízo, ok? A questão é quem tem que te dizer se aquela sentença é falsa ou verdadeira, não é? Ou pelo contexto da questão ali, você tem que descobrir se aquilo é falso ou verdadeiro, não com seu próprio juízo. Agora vamos falar do valor lógico de uma proposição. Valor lógico. Em matemática, por exemplo, nós estamos acostumados a calcular o valor de x, não é? Você vai ali, resolve a equação, chega no final e encontra lá x igual a 2. Ou então você encontra x maior que menos 5. Aí são os valores possíveis que a variável x matemática, variável numérica, pode assumir. Aqui em lógica, nós temos as proposições. Por exemplo, uma proposição P. Ela só pode assumir dois valores, somente dois. Ou falso ou verdadeiro, e um de cada vez. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não é? V ou F, verdadeira ou falsa, são os dois possíveis valores lógicos de uma proposição, ok? Bom, vamos falar agora da negação de uma proposição. A negação de uma proposição você pode representar da seguinte forma. Você pode representar por meio do til, ou então você pode colocar uma barra sobre a letra P, sobre a letra que representa a proposição, ou então esse sinalzinho aí, não é? Que é um hífen com uma pontinha, né? Um hífen especial. Esses três símbolos, essas três formas, nós lemos como não P, ou seja, a negação da proposição P. A negação de uma proposição lógica sempre altera o valor dessa proposição de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Então, veja bem, se P for uma proposição verdadeira, se o valor lógico de P for, portanto, verdadeiro, não P, que é a negação de P, vai ter valor lógico falso, ok? Se P é uma proposição falsa, então não P vai ter valor lógico verdadeiro.
Não falso é verdadeiro e não verdadeiro é falso. Muito simples, não é? São só duas condições. Vamos ver alguns exemplos, então, de negação. Olha só, proposição P. O Natal é no dia 25 de dezembro. Então, a negação de P, não P, vai ser o quê? O Natal não é no dia 25 de dezembro. Observe, não P é exatamente o contrário de P, é a negação. Se P é uma proposição verdadeira, e aí no caso é verdadeira, né? O Natal é no dia 25 de dezembro, então não P vai ter um valor lógico falso, ok? Não P vai ser falsa porque P é verdadeira. Se fosse o contrário, você também teria o contrário. P sendo falsa, não P seria verdadeira. Olha essa outra proposição, que João é alto. Qual é a negação de dizer que João é alto? Não que vai ser João não é alto, é o contrário. Se João for de fato alto, né, então que é verdadeiro e não que é falsa. Se não, João não é alto, então que é falsa e não que passa a ser verdadeira. Então tome cuidado. Não quer dizer que não P ou não que sejam falsas. Depende do valor original de P ou de que. Se P é falsa, não que é verdadeira. Se P é verdadeira, não P é falsa. Basta alterar o valor lógico de verdadeiro para falso e vice-versa, ok? Vamos falar agora dos conectivos. São dois conectivos que você precisa saber principalmente, o conectivo e o conectivo ou. Para que servem esses conectivos? Muitas vezes nós queremos combinar duas proposições simples, como essas que a gente viu, são todas proposições simples. Nós queremos combinar essas proposições para formar uma proposição composta, né? Juntando duas simples para formar uma composta. Nós fazemos isso usando os conectivos e ou então o conectivo ou, ok? Uma proposição composta pelo conectivo e nós chamamos de conjunção. E uma proposição composta pelo conectivo ou nós chamamos de disjunção. Conjunção e, disjunção ou. Dá uma olhadinha agora como a gente representa tanto a conjunção como a disjunção. Olha só os símbolos que nós utilizamos. Então, esse símbolo aí que parece um V de cabeça para baixo, não é? Esse símbolo é a representação da conjunção. Já a disjunção, nós representamos por um símbolo que parece um V, né? Na posição normal, de cabeça para cima, né? Então, P e Q é esse V de cabeça para baixo. P ou Q, que é a disjunção, é o V na posição que nós normalmente utilizamos, né? É um V de fato, ok? Como que fica, então, o valor lógico de uma combinação de duas proposições através dos conectivos? Se as duas proposições são verdadeiras ou são falsas, ou se uma é verdadeira e a outra é falsa, como que fica, então, a proposição composta pelas duas? A conjunção, que é P e Q, só é verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Ou seja, se houver pelo menos uma proposição falsa, então a conjunção se torna falsa. Agora, a disjunção, que é o conectivo ou, só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Se houver ao menos uma verdadeira, então a proposição composta pelo conectivo ou será verdadeira. P ou Q será verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Ou seja, se as duas forem falsas, só nesse caso você vai ter P ou Q falsa, ok? Para organizar todos os valores lógicos que uma sentença composta pode assumir, não só sentenças compostas, mas outras coisas em lógica também, nós usamos uma tabela verdade. Uma tabela verdade é uma forma organizada de todas as possibilidades, né, que nós vamos ter numa proposição. No caso, por exemplo, de uma proposição composta. Dá uma olhadinha nas tabelas verdade da conjunção e da disjunção. Então, aí à sua esquerda, nós temos a tabela verdade da conjunção, que é o conectivo e. Dá uma olhada,
observe que P e Q só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, então a conjunção P e Q é falsa. À sua direita você tem a disjunção, que só vai ser falsa se as duas forem falsas. Se houver pelo menos uma verdadeira, então a disjunção conectivo ou vai ser também verdadeira, ok? Simples de guardar? Nós vamos colocar daqui a pouco alguns exemplos com circuito em série, em paralelo, que vai te abrir mais ainda o entendimento para conjunção e disjunção. Nós vamos falar agora das leis de Morgan, que é outro assunto importante aí do raciocínio lógico, que tem a ver com a negação da disjunção e da conjunção. Se nós quisermos negar uma conjunção, negar o conectivo e, então nós vamos ter uma disjunção. A negação da conjunção é equivalente à disjunção das negações. Ou seja, para você negar um conectivo e, você usa um conectivo ou. E além disso, você troca as duas de valor lógico, ok? Nega as duas proposições e troca e por ou. A mesma coisa com a disjunção. A negação da disjunção é equivalente à conjunção das negações. Ou seja, se você quiser negar uma disjunção, você troca essa disjunção por uma conjunção, troca ou por e. Além disso, nega as duas proposições, tá certo? Ficou um pouquinho complicado? Olha só o exemplo que eu vou dar agora. Observe, então, esse circuitozinho que está aí, um circuito simples, não é? Nós vamos ver agora que é a negação da conjunção. Essa lâmpadazinha que está aí no circuito, ela só acende se a chave S1 estiver ligada e se a chave S2 também estiver ligada. Por isso, nós temos uma conjunção. A lâmpada só acende se S1 estiver ligada, estiver fechada, e se S2 estiver fechada também. Então, se nós dissermos que P é a proposição S1 está fechada, que Q é a proposição S2 está fechada, a condição da lâmpada acesa acontece com P e Q, não é? Somente se e somente se as duas chaves estiverem ligadas. A negação disso é o caso em que a lâmpada está apagada. Então, se a lâmpada acesa equivale à situação P e Q, então a lâmpada apagada é a negação de P e Q. É o que está escrito aí, olha, lâmpada apagada é não P e Q. Agora, pensa comigo, quando é que essa lâmpada vai estar apagada? Ela vai estar apagada quando S1 estiver aberta ou quando S2 estiver aberta, podendo até ocorrer as duas coisas. A disjunção, que é o ou, ela não exclui o caso em que as duas coisas acontecem. Então, chave S1 aberta, ou seja, não fechada, e chave S2 também não fechada, tanto faz, né? Pelo menos uma delas, já provoca a lâmpada não acesa, ou seja, a lâmpada apagada. Portanto, a negação de P e Q é não P ou não Q. No caso aí do circuito, S1 não está fechada ou S2 não está fechada. Isso é a mesma coisa de dizer que não P e Q, ou seja, a lâmpada não acendeu. Você observa, então, que a negação da conjunção ela se torna uma disjunção. Você troca e por ou e nega as duas proposições. Não P e Q equivale a não P ou não Q. Tranquilo? Basta você trocar o i pelo ou e negar as duas proposições. Vamos ver agora o mesmo exemplo com o conectivo ou, que é a disjunção. Observa agora aí o novo circuito, que você tem a chave S1 e a chave S2 em paralelo, né? Nós chamamos essa ligação de paralelo, vamos ver isso no curso lá do conhecimento específico. Mas, por hora, você já consegue perceber nesse circuito que a lâmpada vai estar acesa se S1 estiver fechada ou se S2 estiver fechada. Se pelo menos uma das duas estiver fechada, a lâmpada acende. Então, isso é a disjunção. Basta que uma seja verdadeira, que uma esteja fechada, para que a lâmpada
acenda, ou seja, para que seja verdadeiro o resultado, né? Então, se nós chamarmos de P a proposição S1 está fechada e de que a proposição S2 está fechada, a condição da lâmpada acesa equivale a P ou Q, né? P ou Q já basta para a lâmpada acender. A lâmpada apagada é a negação disso, é não P ou Q, não aconteceu de P ou Q estarem fechadas. Isso é a mesma coisa de dizer que P não está fechada e que Q não está fechada. Então, novamente, para você negar a disjunção, basta trocar o ou por e, não é? A negação de uma disjunção se torna uma conjunção. E, novamente, eu nego as duas proposições. Não P ou Q equivale a não P e não Q. Ficou mais claro, então, o exemplo do que é conjunção, do que é disjunção e de como nós podemos negar a disjunção e a conjunção? Isso é o que nós chamamos de leis de Morgan, é um assunto que cai muito nas provas de raciocínio lógico. Agora nós vamos falar de 3 conceitos também importantes, já finalizando a nossa aula. Contingência, tautologia e contradição. Contingência é uma sentença lógica que pode assumir o valor de verdadeiro ou falso. Ela pode assumir ambos os valores, é claro que não simultaneamente, mas ela pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, hoje é sábado e choveu. Isso é uma conjunção, né, de duas proposições. A primeira, hoje é sábado, e a segunda, choveu, né? Dependendo da combinação entre essas duas, VF, FV, você vai ter essa sentença composta aí, o valor total dela como verdadeiro ou falso, de acordo com a tabela verdade lá da conjunção, né? Só vai ser verdade se as duas forem verdades e vai ser falso se pelo menos uma for falsa. Ou seja, pode ser verdadeira ou falsa, depende dos valores de cada uma das proposições, ok? Agora, uma tautologia é uma sentença lógica sempre verdadeira. Jamais será falsa uma tautologia. Tautologia é uma sentença que só pode ser verdadeira. Por exemplo, a lâmpada está acesa ou não está acesa. Ora, é claro, né? Só existem as duas condições, ou está acesa ou não está acesa. Isso é uma tautologia, né? Não disse nada demais, é óbvio. Portanto, P ou não P. A disjunção, né, de uma proposição com a negação dela sempre vai ser verdadeira. Você dizer, ou é uma coisa ou outra. Claro, não é? É uma tautologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ora, o que tem de mais nisso? É uma tautologia, né? Sempre verdadeira. Já uma contradição é uma sentença lógica sempre falsa. Por exemplo, Pedro é alto e não é alto. Ora, isso é impossível, né? Como que ele é alto e não é alto ao mesmo tempo? Nós temos uma contradição, uma coisa sempre falsa, que é P e não P. A proposição P e a negação da proposição P sempre vai ser falsa. P e não P é falsa. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula do curso de raciocínio lógico. Em paralelo, você tem também o curso de conhecimentos específicos para esse concurso da CENIC. Espero você na nossa aula número 2. Até lá!